Iniciando aqui a nossa planta de coberta, vocês veem aqui que a gente até já colocou a projeção do nosso beiral, mas a gente poderia sugerir eh, a execução de uma platibanda. O que seria uma platibanda? Quando a gente não tem um telhado aparente, quando a gente tem o telhado escondido por uma simples alvenaria. Por exemplo, depois da laje a gente coloca 1,5 m de alvenaria para esconder o telhado, e esse telhado ele fica posteriormente, vindo depois do telhado fica uma calha para coletar toda a água pluvial e posteriormente para uma tubulação, né, uma tubulação para coletar essa água pluvial. Aí depois para uma caixa de areia e assim por diante. Posteriormente a gente vai ver isso com mais detalhes no nosso curso de projeto hidrossanitário. Bom, eu vou copiar aqui o nosso projeto e a gente vai realmente sugerir. Eu venho com o comando CO de copiar, né? E a gente vai realmente fazer as duas execuções. Eu aperto o Enter para confirmar. Como eu tinha feito aqui, vou fazer novamente. CO é da esquerda para a direita, para selecionar tudo. Enter para confirmar. E aí, o meu F8 ativo, eu venho e copio. Pronto. Simplesmente copio. Pronto. Copiando aqui, o que é que a gente vai fazer? Como a gente está tratando de uma planta de coberta, essas informações aqui não vão ser úteis. A gente pode apagar aqui todas essas informações. O que é que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente deixar somente a projeção dessa parte aqui da nossa planta, ou também a gente pode deixar a projeção de todas as paredes. Pode até ficar como critério isso, por exemplo, deixar a projeção de todas as paredes, simplesmente apagar tudo isso. Pode vir apagando tudo. E já já eu retomo com o vídeo com toda essa mobília apagada. Apenas copiei para tirar como base. Pronto, já limpei aqui o nosso projeto. O que é que a gente vai fazer agora? Como a gente está tratando de uma planta de coberta, agora o foco vai ser na coberta. Ou seja, todas essas paredes elas vão estar como projeção. A gente pode colocá-las todas no layer de projeção. Vou selecionar todas as paredes, tudo que tem aqui, e eu posso colocar todas essas paredes internas no layer de projeção. Pronto. O que acontece? Aqui vai ficar a nossa caixa d'água. Essa caixa d'água ela não vai estar na projeção. Por quê? Porque ela vai estar em uma altura em que vai ficar cortada. Ou seja, por exemplo, uma caixa d'água de 2 metros de altura, na planta de coberta ela vai estar cortada, né? Ela vai estar numa altura em que vai ter um corte nela. Então ela não vai estar como projeção. Eu vou colocar aqui como projeção. E aqui em projeção, eu posso até colocar nessa cor 8. E aqui eu posso até ir apagando essas outras informações inúteis, que são as portas, somente para a gente deixar, é, só para a gente visualizar mesmo. Vou dar aqui um match, só para a gente realmente visualizar a nossa alvenaria inferior. Eu posso selecionar aqui dando match, comando match prop. E aqui posteriormente eu vou
Eu vou colocar um novo layer nessa parte, porque é onde vai estar a nossa caixa d'água. E pronto. Agora com o comando join, eu vou dar uns comando join nessas linhas. Aqui, quando o profissional for executar essa obra, ele já vai ter noção de onde é que vai estar a nossa alvenaria inferior em relação à nossa coberta. Para ele ter um pouco de noção, ficar antenado. Pronto. Já está pronto aqui. E eu vou vir aqui em propriedades de camada. Vou procurar aqui o layer de projeção. Vocês veem que o tipo de linha do layer de projeção não era para ser esse tipo de linha. Ele já tá o layer hidden. Pronto, o tipo de linha já é hidden, na verdade. Pronto. Tá tudo certo. Agora eu vou selecionar aqui. Vocês percebem que aqui está como contínuo. Não sei por que ficou como contínuo, mas eu vou selecionar todas essas linhas colocando como hidden, ou seja, tracejado. Todas essas linhas elas têm que estar tracejadas para não ficarem em destaque. Pronto. Aqui a gente pode dar novamente o comando join. Seleciona as duas linhas. Não vai dar certo porque elas são polilinhas. Mas eu posso simplesmente fazer isso. E novamente eu vou dar o comando join nessas duas linhas. E pronto. Já está finalizado. Vocês veem que aqui a gente tem duas linhas. Posso apagar essa outra linha. E pronto, por enquanto eu vou deixar assim. Dar novamente o MA. Essa linha aqui já está dada. Pronto, agora essas linhas aqui, elas não vão estar mais como projeção, já que a gente está tratando aqui como uma planta de coberta. O que é que a gente deve fazer agora? A gente vai encontrar qual é que vai ser o sentido da nossa água. Vai ser o caimento, vai ser para frente e para trás, ou para o lado e para o outro, colocando uma calha aqui e outra calha aqui. Vai ficar muito do gosto do cliente, como é que ele deseja. O que é que a gente vai fazer? A gente aqui vai optar colocar esse caimento realmente para trás e para frente. Ou seja, a gente vai utilizar somente essas calhas aqui. Porque se a gente fosse colocar para o lado direito e para o lado esquerdo, a gente teria que colocar uma calha aqui nesse encontro e outra calha aqui nesse outro encontro. Mas não vamos fazer isso, não vamos optar por isso. Pronto. Então a gente precisa achar qual é que vai ser o nosso ponto mediano, onde é que vai ficar a nossa cumeira. Cumeira é justamente o ponto mais alto da nossa coberta. A gente vai achar aqui a nossa cumeira como? Eu vou aqui através do comando dist, vou olhar quanto é que está a largura total. Vocês veem aqui que está com 18,95. Vou vir em calculadora, 18,95 dividido por 2. Eu tenho aqui em 9,47. 9 metros e 47. Vou dar aqui um offset
de 9,47. Pronto. A gente pode colocar a nossa cumeira aqui, ou caso a gente prefira, a gente pode até colocar a nossa cumeira no encontro aqui dessa parede. Simplesmente colocar aqui no encontro dessa parede. Mas a gente vai preferir deixar aqui no nosso ponto mediano. Vamos colocar aqui porque justamente a gente pegou esse ponto, o ponto mais longe e o ponto mais perto, que é esse daqui. Pronto. Aqui a gente pode até procurar um layer de cobertura, que eu não sei se tem, acho que não tem. Pronto, a gente vai criar aqui propriedades da camada. Vamos criar um layer de cobertura. E vamos atribuir a cor rosa. Essa cor número 6. O tipo de linha é contínuo e a espessura padrão mesmo. Pronto. Aqui a gente pode até selecionar o layer de cobertura já. E em propriedades ele ficou como tracejado, mas a gente vai colocar por camada. Pronto. Esse layer de cobertura, a gente já pegou o ponto central da nossa cobertura. E através aqui do nosso offset, eu vou dar aqui um 0,05 para cá. E 1,05 para o outro lado. Pronto. Aí aqui a gente já pode traçar onde é que vai ficar a nossa cobertura. Onde é que vai ficar a extremidade de toda a nossa cobertura. Vou aqui traçar logo aqui onde é que vai ficar. É justamente em todos esses pontos. Já selecionei aqui, aqui. Aqui eu posso pegar esse ponto aqui e arrastar. Esse ponto aqui e arrastar. Ele não conseguiu. Pronto, vocês veem aqui que a gente pegou todo o nosso perímetro de cobertura. Vai ser justamente isso. E a gente vai ter uma queda para esse lado, ou seja, uma água para esse lado e outra para esse lado. E aqui é claro que vai ficar o nosso pergolado. Essa alvenaria ela vai subir até uma determinada altura. Ou seja, aqui não é o layer tracejado. A gente pode até dar o comando underline do inglês break para me quebrar essa linha aqui. Quebrei essa linha, coloquei essa linha aqui, vou dar um offset, ponto 15. Pronto. E aqui, como eu estava falando, aqui eu vou ter que dar um novo break, underline BR de break. Vim aqui. E pronto, essas duas linhas eu não vou utilizar como layer de projeção. Vou utilizar como layer de parede. E aqui em propriedades vou colocar por camada.
e aqui também por camada. Pronto. Isso daqui eu coloquei porque realmente essa parede ela vai subir um pouco mais, assim como aqui na minha caixa d'água. Eu vou aqui realmente no comando retângulo e eu posso até aqui achar o layer de caixa d'água, que eu não sei se tem criado. Não tem criado. Vou utilizar o layer de parede mesmo. Selecionar aqui. Primeiro eu vou pegar, na verdade, a parte interna. Retângulo. Pronto. Peguei a parte interna. Vou até apagar as linhas aqui da projeção dela. E agora, através do comando offset, vou dar um offset de 0,15. E aqui eu já peguei toda a minha caixa d'água. Já destaquei aqui ela, a minha caixa d'água. A gente vai utilizar uma caixa d'água de concreto mesmo. Podemos até ver quanto é que vai ficar o volume, a área. A área de 3,92. Eu posso até copiar isso aqui. Utilizei o comando Ctrl+C e Ctrl+V, né, para copiar. E caixa d'água de concreto. Pronto, já coloquei aqui a minha caixa d'água. A gente pode até colocar a projeção da nossa tampa, a tampa da caixa d'água, que vai ficar um pouco aqui na nossa lateral. Vou dar o offset aqui de 0,15 em todos os locais que forem ter a nossa alvenaria. Alvenaria que vai segurar as nossas linhas, as linhas da nossa coberta. Porque a gente tem o quê? Qual é o processo de coberta? Linha, caibro, ripla e telha, entendeu? E todas essas linhas elas vão estar sustentadas por uma alvenaria, né? A gente coloca tanto alvenaria para sustentar as linhas, como também espécies de pilares, uns pilares aqui na nossa laje, entendeu? Então tudo isso aqui a gente vai ter, a gente vai ter também uma alvenaria, a gente vai ter aqui uma alvenaria em todo esse contorno aqui, ou seja, em todo esse contorno aqui da nossa coberta. Isso tudo ele aqui vai vir com alvenaria também. Para ficar mais fácil de entender, o que é que a gente vai ter aqui? Uma coberta, e essa coberta ela vai ter um beiral de, eu não lembro se a gente colocou, foi 80 centímetros o beiral. Pronto, um beiral de 80 centímetros. E antes do beiral a gente vai ter essa alvenaria todinha. A gente vai ter essa alvenaria todinha para fechar a coberta. Então a gente vai dar aqui um fillet para fazer esses acabamentos. Fillet aqui. Fillet aqui. Aqui. Pronto. E a gente vai dar um fillet aqui. E também aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Através do comando match. Eu vou transformar todas essas linhas. Pronto, agora vocês percebem
que a minha telha, ela vai vir até esse final aqui. A telha, ela vai vir até aqui, mas aqui a gente está colocando a projeção da nossa alvenaria. A nossa alvenaria que vai sustentar a nossa linha. E aqui do mesmo jeito, essa alvenaria, ela vai vir até aqui. Vou dar aqui o fillet. Pronto. Aqui a gente tem a alvenaria do muro. A alvenaria do muro, ela vai vir realmente até aqui. E a nossa coberta, ela vai vir até aqui. Até essa parte final aqui. Pronto, agora a gente pode pegar todas essas linhas aqui. Eu vou colocar por enquanto no layer 0. Essas linhas, vou colocá-las como layer 0. E aqui novamente, eu vou alterar aqui dando continuidade. A gente vai colocar aqui a projeção da nossa alvenaria dessa parte de trás da nossa edificação. Vocês veem aqui que eu acabei errando. Vou até apagar essa linha. Pronto. E vou dar um fillet aqui para fazer o acabamento. Acabamento aqui. E acabamento aqui. Pronto, a alvenaria da nossa coberta, ela vai vir realmente somente até aqui, a alvenaria da nossa coberta. Essa parte aqui vai ser somente o beiral. O beiral da nossa coberta vai vir até aqui, mas a alvenaria, ele fica até aqui. E isso daqui é a projeção da alvenaria da nossa planta baixa, a planta do pavimento inferior, entendeu? Tá bem fácil aqui de identificar a diferença. Aqui eu vou tirar isso. E o que é que a gente pode fazer? A gente já pode copiar aqui. Eu vou copiar aqui alguns dados. Eu gosto sempre de copiar dados, por exemplo, textos, outros textos, para utilizar como base e fazendo alteração. Por exemplo, o Meira. Pronto, aqui a gente já tem identificado a nossa cumeira, o ponto máximo da nossa coberta, o ponto mais alto da nossa coberta, que é a cumeira. E aqui a gente já pode colocar as águas, ou seja, eu posso simplesmente fazer aqui um triângulo, vou simplesmente fazer um triângulo de 1,5 m. Vou colocar aqui o centro do triângulo, pegar aqui, vocês veem que eu peguei o midpoint e fiz uma projeção do midpoint. Pronto. A gente tem aqui o centro e eu vou simplesmente centralizar esse triângulo, mover ele para a parte central aqui. Vou procurar aqui o centro disso aqui e pronto. Peguei o centro
Vocês veem aqui que eu já peguei o centro e eu já posso pegar esse texto, vou copiar esse texto e já vou colocar aqui. Telha colonial. Eu posso botar aqui, inclinação é igual a 25%. Pronto. A gente já colocou aqui o tipo de telha. Eu posso deixar aqui mesmo. Eu venho aqui com o comando rachura. Deixa eu só finalizar isso aqui que ficou faltando. Vou dar aqui um offset de 0,15. Pronto. E aqui também. Vou dar um fillet. E agora com o comando rachura, eu posso selecionar a rachura que mais se enquadra. Eu posso utilizar simplesmente essa rachura de usuário e colocar uma rachura de 0,10. 0,10 com um ângulo de 90 graus. Eu vou selecionando aqui tudo. Tudo isso aqui vai estar rachurado. Inclusive aqui a projeção do nosso. Mas ele pegou aqui muita coisa, né? Vocês veem que ele pegou essa parte que não era para ter pegado. Para ficar mais fácil, eu sempre gosto de usar o comando PL, né? Vou colocar aqui no layer 0. Vou utilizar o comando PL para selecionar toda essa parte que vai ter o nosso telhado. Pegar aqui, aqui, aqui. Pronto. E novamente o comando rachura. Vou utilizar o usuário. Vou deixar aqui de 0,15. Pronto. Ele já selecionou todo o nosso espaço. Pronto, vocês veem aqui que a gente pegou. A gente já criou a nossa primeira água, a parte da frente, né? E a gente precisa criar a nossa segunda água, ou seja, a parte de trás. Agora eu vou novamente com o comando PL. Criar essa linha aqui. Fazendo o contorno na nossa caixa d'água. Vou só aqui refazer novamente. Não era para eu ter pegado essa parte de fora da edificação. Vou pegar aqui. Somente a parte de dentro da edificação. Pronto. E finalizando aqui. Agora com o comando rachura. Novamente em usuário, ponto 15. Eu posso selecionar a nossa polilinha. Ele já identificou aqui. Só que antes disso eu deveria ter feito. Vou até dar um mover aqui para não precisar fazer novamente. Vou dar um mover, selecionando a nossa polilinha para utilizar como referência.
E vou copiar aqui esses dados. Vou dar um espelhar, o comando espelhar do inglês é mirror, nome do comando de inglês. Vou dar um enter e utilizar aqui esse ponto como base. E dar um enter para confirmar. Pronto. Aqui eu peguei esses dados. Agora eu vou copiar isso daqui. Pronto. Agora eu posso mover, eu vou mover somente a polilinha, na verdade. Eu me enganei, a gente não pode aproveitar essa rachura não. Pronto, agora a gente pode fazer a criação da nossa rachura, dessa parte, dessa nossa segunda água da nossa coberta. Primeiramente eu venho aqui e vou alterar esse daqui para somente pergolados. A gente tem que todos esses pergolados agora eles vão estar em vista, não vão estar mais eh, não vão estar mais em projeção, né? Então agora eu posso simplesmente aqui, eu vou alterar o tipo de linha, vou alterar para por bloco, para ele virar para uma linha contínua. Pronto. Já alterou porque eles vão estar todos em vista, né? Eles não vão estar mais em projeção. Agora com o comando rachura, eu posso aqui selecionar pontos, já tenho a minha polilinha criada e vou aqui selecionar todos esses pontos. Pronto. Já tenho aqui toda a nossa coberta criada. Fechar a criação de rachuras. Agora vocês veem aqui que a gente tem uma coberta de duas águas. E aqui, essa parte aqui ela está mais destacada, porque ela é justamente uma alvenaria que ela não vai morrer na laje, como a gente diz, né? Por exemplo, essas alvenarias aqui, as duas alvenarias, elas vão morrer na parte do térreo. Já essa daqui não, ela já vai prosseguir para a parte de coberta. Ela vai aumentar um pouco, acho. Essa parte aqui ela aumenta em torno de 20 centímetros. É uma alvenaria realmente bem pequena, somente para fazer o fechamento. Agora essas alvenarias das laterais, elas vão ser chamadas oitão, né? Como aqui conhecido na minha região, são conhecido como oitão, uma alvenaria bem que faz o fechamento de toda a coberta. Por exemplo, essa cumeira, essa parte mais alta, ela vai estar em torno de 2 metros de altura e o oitão vai também seguir essa mesma altura. Pronto. E a gente já está com praticamente finalizado. E como essa alvenaria do muro, ela também vai estar em vista, ela vai estar somente em vista. Vocês veem aqui que até essa linha, a gente pode dar até um BR de break line. E ela vai vir somente até aqui nessa linha. Essa linha vem somente até aqui, na verdade. Selecionar ela. Pronto. E do mesmo jeito a linha do outro lado. Ela vem até aqui. Porém, ela não vai estar com espessura eh, tão destacada como a espessura dessa linha, por exemplo, da linha da nossa coberta. Ela não vai estar tão destacada como, por exemplo, a da caixa d'água. A caixa d'água também ela vai ficar bem mais destacado. Então eu posso selecionar todas essas linhas. Pronto, vou alterar nosso layer da alvenaria, do nosso muro externo, na verdade, para o layer 0, para ele não ficar tão destacado.
Vou dar aqui um MA nessa pequena linha aqui. Vou apagar essa cota. Caso a gente quisesse deixar ele menos destacado ainda, a gente poderia até colocar na cor de número 8, né? Vou até fazer isso. Vou colocá-la na cor de número 8, porque é como eu estou falando, como a gente está tratando de uma planta de coberta, a gente vai ter que dar realmente destaque à nossa planta de coberta, à nossa cobertura, aliás. Então eu vou colocar aqui no layer de número 8. E também fazer a mesma coisa aqui com toda essa parte. Pronto, vocês percebem que a gente fazendo isso, a gente deu um destaque muito maior na nossa cobertura? O destaque aqui na nossa cobertura ficou bem superior quando a gente fez essas pequenas alterações. Por exemplo, aqui também vou fazer isso na nossa piscina. Tirei também o destaque da nossa piscina. E agora o destaque foi bem maior para a nossa coberta. Eu fazendo essa pequena alteração. A gente pode até dar um destaque maior para essa rachura, mas eu vou deixar desse jeito mesmo. Vou deixar desse jeito. E aqui a gente deixou também esse layer mais destacado também, porque essa alvenaria ela vai ser também um pouco alta, justamente por causa dos pergolados. E da mesma forma a nossa caixa d'água, ela vai estar também destacada. E agora eu vou fazer um pequeno retângulo aqui com o tamanho de, vou colocar aqui dimensões, digitar aqui dimensões, D de dimensões. Vou colocar uma tampa de 50 por 50. Pronto. Poderia até colocar uma tampa superior, vou colocar aqui retângulo, novamente em dimensões, 60 por 60. Pronto. Criado a tampa, essa aqui é a tampa da nossa caixa d'água para fazer algum tipo de manutenção. Aqui eu pegando o nosso midpoint. Pronto, peguei o midpoint. Agora eu vou mover um pouco mais para cá. Pronto, essa é a tampa da nossa caixa d'água. Vou deixar esse layer mesmo, layer 0. E vou fazer aqui uma rachura. O que que eu vou fazer? Fazer uma rachura nessa parte de dentro. E através do comando match prop, eu vou pegar aqui os dados dessa rachura. Isso é uma artimanha que eu sempre uso para copiar rachuras. Pronto, porque justamente essa parte ela vai ser toda de concreto. A tampa da nossa caixa d'água vai ser toda de concreto. E eu prolonguei isso aqui porque a laje ela vai estar em todo o nosso perímetro. Vocês veem aqui que ficou um destaque bem maior na caixa d'água. Pronto, a nossa planta de coberta está finalizada. Está bem destacada. Agora a gente pode simplesmente cotar, colocar todas as cotas e detalhar um pouco melhor. Por exemplo, colocar informações que isso aqui é uma projeção, a projeção da alvenaria e colocar as cotas, como eu já havia falado, e pronto. Já fica finalizada a nossa planta de coberta.